tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de TCC. Vocês já me mandaram muitas vezes para eu falar como foi meu TCC, taralá, minhas experiências, então hoje eu vim contar tudo nesse vídeo e eu vim dar dicas para vocês também, muito importantes. Bom, gente, vamos lá então. Eu já fiz 3 TCCs na minha vida, então assim, se tem uma coisa que eu posso falar pra vocês, é sobre TCC. O meu primeiro TCC eu fiz quando eu tava no meu ensino médio, eu fiz o técnico em administração, então eu tive que montar uma empresa. O meu segundo TCC foi da graduação, então, tive que fazer o TCC da graduação. E eu estou fazendo o terceiro agora, da pós-graduação, Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, vamos lá então. Eu vou contar pra vocês mais ou menos como que aconteceu comigo e tal, e vou responder algumas perguntas de vocês que vocês me mandaram. Bom, o primeiro TCC que eu fiz, que foi do ensino médio, foi um terror, Porque eu não tinha muita noção de como as coisas funcionavam, minha professora não explicava direito, ela passava muita coisa e, foi bem complicado. No TCC da faculdade já foi um pouco diferente, E eu vou me aprofundar melhor nele porque grande parte de vocês são graduantes, Então, assim, gente, o TCC, ele é uma matéria como qualquer outra matéria, ok? Ele geralmente acontece no último ano de graduação, então, para quem faz em períodos, no bacharel, por exemplo, a gente vai fazer 7º e 8º período, e para quem é faculdade anual, vai fazer no 4º ano. Para quem é licenciatura, vai fazer no 5º e 6º período, ou vai fazer no 3º ano de graduação, ok? Espero que assim fique mais fácil de entender. Então, gente, o TCC, ele funciona como, Como eu disse, você tem a matéria de TCC, mas você também tem um orientador de TCC. O que é um orientador de TCC? O orientador de TCC é um professor que ele se dispõe a orientar trabalhos de vários acadêmicos. Então, quando vocês começarem a matéria de TCC, a professora da matéria vai falar, olha, os professores que estão disponíveis para fazer orientação são professor A, B, C, D, E, F, G e etc. Eu recomendo vocês sempre convidarem o orientador que vocês têm mais afinidades, porque não adianta nada você convidar um professor para te orientar, sendo que você não vai muito com a cara dele, Bom, depois que você escolheu o seu orientador, ele vai dar algumas dicas para vocês, mas ele não vai ser a pessoa principal desse trabalho, tá? Quem vai ser a pessoa principal? A professora da matéria ou o professor da matéria, ok? Na primeira parte do TCC, no meu 7º período, eu tive uma professora. Então, com essa professora, nós montamos toda a parte teórica do TCC. Então, capa, contracapa, introdução, objetivo geral, objetivo específico, pressupostos teóricos e etc. Você monta tudo, ok, gente? E quando você vai para o próximo período ou para a segunda parte do seu trabalho, no meu caso foi com outra professora, você vai começar a montar a parte prática. Então, se o seu trabalho for um TCC, você não precisa ir a campo coletar amostras de trabalho. Mas se o seu trabalho for uma monografia, que era o meu caso, você precisa ir a campo. Então, você vai coletar dados de diversas formas. No meu caso, eram questionários. Então, eu fui até a academia, na verdade, eu apliquei o questionário na academia que eu trabalhava. Qual que foi o meu tema? Foi análise de percepção de imagem corporal em mulheres de 40 a 60 anos praticantes de exercício físico regular. Eu acho que era isso, não sei se estou esquecendo alguma coisa, mas acho que não. Então, eu tinha que aplicar um questionário de análise da percepção de imagem corporal e qualidade de vida nessas mulheres de 40 a 60 anos. Então, lá na academia que eu trabalhava, eu procurei esse público de 40 a 60 anos e apliquei o meu trabalho, apliquei meu questionário, tá? E aí, gente, depois que você faz a aplicação do questionário, você tem que dar um termo de consentimento para essa pessoa saber sobre o que se trata o seu trabalho, para ela autorizar você a utilizar o questionário que ela está preenchendo, Então, você pega esse questionário e aí, gente, você tem que começar a fazer a tabulação. A minha tabulação eu fiz no Excel. Então, para cada questionário, tem uma forma de tabulação de acordo com aquele questionário, Porque você tem que utilizar o score, que é basicamente como você interpretar os dados. Isso, de uma forma simplificada, é isso. Então, para um questionário eu tinha uma determinada planilha, para outro questionário eu tinha outra planilha, para outro questionário eu tinha outra planilha. E para cada um eu tinha uma forma de interpretar os dados. Então, eu peguei todos esses questionários, eu fiz uma amostra com... Nossa, gente, não lembro quantas mulheres foi.
Não lembro, gente, vou deixar aí o número. Nossa, esqueci completamente. Mas eu vou deixar aí o número de quantas mulheres foi, né? Eu peguei a amostra com essas mulheres e todas elas eu tive que tabular, fazer gráfico e etc. Então, gente, na segunda parte prática do trabalho é basicamente isso. É você fazer os últimos ajustes do seu trabalho, né? E colocar os dados. E aí, gente, estudar para você fazer a apresentação, tá? Gente, eu não sei porquê, mas sumiu essa parte que eu ia falar sobre a parte da banca, né? Então eu vou explicar aqui para vocês rapidinho. O que é a banca? No dia da apresentação de vocês, vocês precisam ter o seu orientador na banca assistindo a sua apresentação e mais 2 ou 3 professores, tá? Que vão ser os professores convidados da banca. Esses professores vão ser responsáveis por fazer perguntas para vocês em relação ao seu trabalho. Então, você vai fazer toda a apresentação e depois, se eles tiverem dúvidas, eles vão começar a te fazer várias perguntas. E é sempre importante, gente, se vocês não souberem o que vocês responderem, vocês digam, professores, eu não sei o que te responder. Não cheguei a estudar isso no meu trabalho, tá? Porque algumas vezes, gente, os professores que são convidados da banca, eles perguntam sem dó, tá bom? Era só essa observação que eu queria deixar para vocês. Lembrando que o professor, que é teu orientador, ele sempre vai estar do teu lado. Então, caso você não souber explicar e o professor orientador souber o que o professor convidado está perguntando, ele vai te ajudar a responder. O seu orientador vai estar ali para te auxiliar. Lembrando que a sua nota de aprovação, ela também vai ser composta pelos professores convidados da banca e pelo seu orientador. Em relação ao orientador, então, quando que entra o orientador? Gente, o orientador, ele vai entrar quando você tiver uma dúvida muito específica do assunto, que às vezes o teu professor ali da matéria, ele não sabe explicar. Então, eu vou falar, então conversa com o teu orientador, que às vezes ele pode te ajudar, né? Aí você marca um horário com o teu orientador, que muitas vezes tem que ser fora do horário que ele esteja na faculdade, tem que ser um horário livre para os dois. Então, às vezes eu tinha que ficar até 2 horas na faculdade, ou às vezes eu tinha que ir de tarde para a faculdade para conseguir orientação, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Mas, gente, eu digo para vocês que 90% dos seus problemas você consegue resolver com o professor da matéria. Então, eu tinha aula toda sexta-feira com essa professora do TCC, né? Não sou eu, todo mundo da sala, gente. É uma aula normal, só que é uma aula de TCC. Então, ela ia explicando para todo mundo o que tinha que fazer. Ela colocava lá no quadro. Hoje, vocês vão montar a introdução. Então, todo mundo tinha que montar a introdução. E aí, quando tinha dúvida, professora, eu preciso de ajuda, professora, eu preciso de ajuda. E isso é bom e ruim, porque se a turma tiver muita gente, a professora nunca vai conseguir chegar em você, né? Você tem que ser esperto ali para conseguir uma ajuda. Mas no meu caso, a professora, ela conseguia dar conta de tudo, gente. Foi super tranquilo, assim. E no fim, a professora da matéria acaba te orientando mais do que o seu próprio orientador. Porque se você for uma pessoa que era eu, por exemplo, que trabalhava, que tinha faculdade, tinha outras coisas para fazer, você acaba não conseguindo ficar dependendo do orientador. Então, você tem que tentar resolver com o professor da matéria mesmo. E eu digo assim pra vocês, gente, o TCC, ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele não é uma coisa impossível, porque se fosse impossível, ninguém fazia, né? Pra vocês terem noção, eu fiz a minha monografia com uma colega minha, só que ela estudava à noite e eu de manhã. Então, se é difícil, imagine nesse caso. Mas a gente conseguiu fazer e a gente apresentou quase um mês antes. Inclusive, tem até um vídeo de apresentação no meu TCC que, se vocês quiserem assistir, vai estar aí. Então, assim, quando ela tinha dúvidas, ela mandava pra mim. Quando eu tinha dúvidas, eu mandava pra ela. Sempre ficava naquela, sabe? Outra coisa, gente, o TCC, ele geralmente é feito em grupo. Então, você pode fazer, até umas 4 pessoas. A monografia, ela geralmente é uma pessoa só, é você entendeu? É só você. Mas na minha faculdade, eles abriam uma exceção para fazer até 4 pessoas. Não sugiro que faça com mais de 4 pessoas, gente, porque mais de 4 pessoas começa a virar bagunça, entendeu? Aí já não dá muito certo. Porque sempre, gente, sempre vai ter que ter um líder. Quando a gente fala de mais de 2 ou 3 pessoas, sempre tem que ter um líder, gente. Sempre tem que ter uma pessoa responsável. E aí, se caso você quiser ser o líder, você tem que entender que não é só mandar a pessoa fazer o trabalho. Você tem que ajudar a pessoa se ela tiver dúvida, entendeu? Porque as pessoas pensam, não, eu sou o líder do meu grupo, agora eu vou mandar todo mundo fazer e não vou fazer nada. Errado, você já tá errando aí, entendeu? Se você quer ser um líder, você tem que entender que você tem que ajudar também, tá? Eu sou uma pessoa muito chata e graças a Deus eu peguei a minha amiga, ela era muito boa, então a gente conseguia se entender, sabe?
Mas os meus grupos de trabalho era muito difícil, porque assim, eu quero as coisas pra ontem, sabe? E as pessoas não entendem isso. E eu também não posso culpar as pessoas, né? Porque esse é o meu jeito. E aí eu ficava pressionando as pessoas e tal, e aquilo me irritava, assim, nossa. E quando começou a chegar o TCC, eu já comecei a ficar estressada, porque eu falei, eu não quero fazer com ninguém dessa turma aqui. Eu não quero, porque eu sei que eu vou me irritar. Então, eu peguei essa minha amiga justamente por isso, porque a gente se dava super bem e a gente não teve nenhum problema durante o caminho relacionado a isso, sabe? A gente sempre fazia, de novo, quando a gente tinha problemas, uma ajudava a outra, a gente pedia ajuda da professora e no fim deu tudo certo. Bom, gente, vamos lá. Nina, em qual momento que eu preciso começar a pensar no meu assunto de TCC? Quem eu devo pegar de orientador? Vamos lá, gente. Quando que você deve começar a pensar no seu assunto? Pense assim, tipo, o mais cedo possível. Só que, gente, quando eu falo isso, não é pra vocês pirarem a batata, tá? Porque eu vejo que tem gente que começa a descabelar desde o momento que faz matrícula. Fez a matrícula, já tá pensando no TCC? Como assim, gente? Não faz sentido nenhum, sabe? Nenhum. Eu demorei 2 anos pra pensar no meu TCC. Por quê? Porque eu pensava... Daí, dali um mês eu pensava de novo, falava, será que vai dar certo isso? Daí, outro mês eu pensava de novo, porque se vocês começarem a surtar, gente, vocês não vão terminar a faculdade, porque, primeiro, não existe só TCC na faculdade. Você tem um monte de matérias com maior prioridade no momento, né? Então, assim, comecem a pensar no tema de vocês devagar, tá? Pensem num tema que vocês gostam, porque se vocês gostam de deficiências, vão ter que estudar tudo sobre deficiência. Se vocês gostam de treino de resistência, vão ter que estudar tudo sobre treino de resistência. Tudo, tá? Tudo. Então, assim, procurem um tema que vocês gostem de trabalhar, tá? Quando eu tava pensando, né, no assunto com a minha amiga, a gente pensou sobre muitas coisas. Falou sobre a menopausa no exercício, sobre recreação, sobre deficiência. E aí que eu vou dizer uma coisa pra vocês, pensamos até em fazer alguma coisa relacionada à fisiologia. Só que eu vou dar um conselho pra vocês de mães, entendeu? É um conselho, assim, de mãe mesmo. Se vocês quiserem, vocês guardam. Se não, vocês descartam. Não procurem temas difíceis ou impossíveis para vocês fazerem na graduação. Porque não vai dar certo, gente. Se você não for do tipo de pessoa que você ama estudar, tá? Que você tem todo o tempo do mundo livre para você estudar, não faça. Porque, gente, a gente não tem muito tempo, porque enquanto você tem a matéria de TCC, você tem as outras matérias também, querido. Tem estágio, tem horas complementares para você entregar, entendeu? Então, tem um universo acontecendo enquanto você está fazendo TCC. Aí você vai me escolher lá um tema super difícil, não vai dar certo. Então, assim, quanto mais simples o teu assunto, melhor vai ser para você. Menos coisa para você se preocupar, menos coisa para você estudar, mais artigos publicados tem para você basear a sua pesquisa, enfim, tudo fica mais simples quando você procura um assunto simples. Agora, se você é do contra, se você quer um assunto inédito e tal, quer um assunto que ninguém tenha publicado, quer ser inédito no país, eu te desejo boa sorte aqui do fundo do meu coração que dê certo, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sempre quis ir pelo caminho mais simples. Tanto é que o meu TCC da pós, que na verdade não vai ser bem um TCC, é uma revisão, eu vou fazer sobre benefícios da atividade física na saúde e qualidade de vida dos idosos. Já peguei mais ou menos o mesmo nicho que eu tinha pego na graduação, porque eu sei que é uma coisa fácil e legal de estudar, entendeu? Não quero aqui ficar inventando, trazendo coisas inéditas. Se eu for fazer isso, vou deixar para fazer lá no meu mestrado, no meu doutorado, que daí eu vou viver só para pesquisa, entendeu? Mas como não é o caso, não vou. Então minha dica é essa, a gente procure temas fáceis para vocês fazerem, beleza? E em relação a qual orientador vocês devem pegar, foi isso que eu disse para vocês. Gente, peguem um orientador assim, que vocês sintam que é uma pessoa que você gosta, que é uma pessoa que vai estar disponível para te orientar, porque eu já vi casos de alunos que reclamam que o orientador não está orientando, porque não está tendo para orientar, não está tendo tempo para orientar. Se você vê, gente, que o teu orientador, tipo, não está te dando a mínima mesmo, vaza. Vocês podem sim trocar de orientador, tá? Outra coisa que eu quero deixar assim bem explícito aqui para vocês, gente. TCC reprova sim, mas ele reprova se você não fizer ele. No caso da minha faculdade, nós temos a monografia 1 no 7º período e a monografia 2 no 8º período. Se você reprovar na monografia do 7º período, você não vai fazer a monografia do 8º período, a monografia 2. Você vai ter que voltar
e fazer desde o começo, a monografia 1, entendeu? Então, assim, não esperem a água bater na bunda, porque quando a água começar a bater na bunda e o desespero vier, gente, não tem o que fazer. Então, assim, tentem deixar as coisas em dias, tá? Em dia. Outra coisa, relacionado à referência, gente. Vou dizer o que eu fiz para vocês fazerem também. Quando a gente está montando uma pesquisa muito extensa, a gente lê muito artigo, né? Muita coisa. Tudo que você ler, que você utilizar, monte uma pastinha no seu pendrive, no seu computador, seja onde for, com todos os arquivos que você está utilizando. Lá no final, tipo, pule umas 60 páginas de onde você está na sua monografia. Tudo que você for pegando, já monta a referência correta, já deixa pronta. Porque se você tiver muito atrasado futuramente no tempo, para arrumar referência vai ser um problema muito grande, tá? Em relação ainda sobre referências, utilizem bastante livros, porque para fazer referência de livro é muito mais simples, para fazer citação também é mais simples. Então, se eu pudesse indicar uma coisa para vocês, gente, é sempre utilizar o maior número possível de livros. Sério, vai facilitar muito a vida de vocês. Eu achava muito mais simples do que ter que ficar procurando artigo, referenciando artigo, eu achava um saco. Eu acho que livro é muito mais fácil, tá? Sempre envie para você a sua monografia, o seu TCC. Como é que eu fazia? Eu terminava de fazer o TCC, eu ia lá no meu e-mail, colocava para minha amiga, no endereço de e-mail dela, colocava o assunto assim, monografia 12/6, que significa que, por exemplo, é o dia que eu fiz, e enviava para ela. Quando ela fazia a mesma coisa. Monografia 15/6 e mandava para mim, porque se ocorrer o risco de você ter um problema no seu computador, de você não salvar, gente, vai estar ali a monografia. Sério, salvem mesmo, salve quantas vezes for preciso. Salva no computador, salva no pendrive, salva no e-mail, salva em tudo, gente, porque se você perder uma parte da sua monografia, já vai te dar uma dor de cabeça, então assim, salva, tá? Bom, gente, eu acho que é isso, eu acho que eu consegui assim falar para vocês os pontos mais importantes e lembre-se de uma coisa, não faça plágio. Ok? O que é plágio, gente? É vocês copiarem exatamente o que o autor disse, tá? Ah, Nina, como que eu faço para não ser plágio? Bom, gente, se o autor tá dizendo lá, o casaco da Nina Ferreira é verde turquesa, nananana, o que você vai fazer? Segundo o autor, nananana, ele cita que o casaco da fulana é verde. Pronto, você vai mudar algumas palavrinhas ali, vai mudar um pouco, não digo bem o sentido, né, da frase, mas você vai mudar algumas coisas para não ficar exatamente como o dele. Aí você já não fez plágio, ok? Agora, se você dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali, meu amigo, você tá lascado porque você tá fazendo plágio. E plágio é crime, gente. Além de te reprovar, é crime. Então, cuidem com isso. Até tem uns programas aí na internet que você envia a tua monografia e ele diz lá pra você se tem plágio, mas eu não confio nisso. Então, assim, não dê Ctrl+C, Ctrl+V. Se você deu Ctrl+C, Ctrl+V em alguma coisa, vá revisar porque vai te dar problema, tá bom? Então é isso, gente. Eu acho que foi, assim, tudo que eu poderia falar pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí na descrição, que futuramente, se tiver muitas dúvidas, eu faço uma segunda parte desse vídeo respondendo as dúvidas, tá bom? Me conte aí se você tá fazendo a sua monografia, seu TCC, como é que tá sendo interessante, se não tá, quais são os temas de vocês sobre o TCC, ok? Dá um like nesse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém, gente, porque eu quero muito fazer esse canal crescer, só que isso, gente, eu preciso da ajuda de vocês, entendeu? Então, manda esse vídeo pro colega de vocês, se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito, daqui a pouco vai aparecer uma playlist com vários vídeos relacionados a estudo, dicas de 1 milhão de coisas, gente. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, gente, digita a dúvida no YouTube aí e coloca Nina Ferreira do lado, porque eu tenho certeza que provavelmente eu vou ter um vídeo falando sobre isso. Porque às vezes fala, Nina, não sei o que é isso, Nina, grava isso. E eu já gravei, gente, porque aqui tem tantos vídeos nesse canal, vocês não têm noção, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.